Este deve ser muito crítico. Desculpem lá, mas eu tenho imensa dificuldade em falar assim. Claro, estou habituado a passear imenso no sábado. Levanta agora um obstáculo técnico que eu preciso dar excelente. Vamos lá uma coisa. Depois destas coisas que estes senhores tiveram a gentileza de dizer, confesso que acho que vai ser um letdown. Afinal de contas, tão bom, tão bom, tão bom. Mas, primeiro uma palavra, não dá-me imensa satisfação ver como esta sala está cheia, sendo certo que está um bocadinho de staff para pessoas da minha família. Portanto, tem um bocadinho de batata aí. Mas, portanto, antes de mais, muito obrigado por terem cá. Simpático ver que ainda há algum interesse por aquilo que eu tenho. Agradeço muito em particular ao representante técnico, ao Pedro Quadros, ao José Mourão, a matemática que está aqui assim, muito em particular aqui ao Luís Barreira. O Luís Barreira, por acaso, não me lembro da cena do tipo a dar a minha aula, que provavelmente queria dizer que eu tinha ido para a Alemanha, qualquer coisa assim. Mas lembro muito bem do professor Luís Barreira, que era do primeiro ano, o primeiro ano da UMAT, no segundo ano da UMAC, dar uma esplêndida aula de praxe aos alunos que não acabaram de entrar em casa. Luís Barreira, vou dizer uma coisa, Luís Barreira, com 18 anos, já tinha o ar de professor de catedrático. Portanto, quando entrou na sala, todos os alunos que lá estavam acreditaram que aquilo é uma esplêndida aula, passou uns TPCs verdadeiramente assustadores, várias projetivas da matemática que ainda continuam por demonstrar. Portanto, eles apanharam. Foi muito, muito difícil. Basta aqui que há tantas caras que corro o risco enorme se começa a agradecer pessoas iguais. Mas várias pessoas eu tenho a agradecer. À família que lá está. E à minha mulher, família que está. Relativamente à minha mulher Fernandinha, se o contar o Luís lá estava aqui, que era minha irmã também. Faz-me sempre lembrar uma coisa que ele me disse uma vez, a propósito da Fernandinha, que foi que a mulher é adorável, a única coisa que eu não percebo é como é que ainda está tudo. Mas, claro, está aqui. Não, pronto, vamos com todos agradecidos. Muito obrigado por estar vindo. Estou a ver alunos. Vou dizer-me só, há pessoas aqui, por exemplo, que trabalharam comigo na Alcatel. Alcatel onde eu saí há 20 anos. Há pessoas aqui, são várias. Contei 3. Não trago isso. Estão aqui várias pessoas que trabalharam comigo na AMA, por exemplo. Muito simpáticos. É muito simpático e eficaz. Ora bem, relativamente à minha apresentação, o que é que eu vou fazer, o que é, o que é que não é, vamos lá ver uma coisa, isto é, tem algumas coisas, pronto, tem meia dúzia de coisas científicas, mas é sobretudo uma viagem pela minha vida. Eu chamei-lhe uma nota biográfica por episódios, não é? É verdade que eu aproveito os episódios para dizer coisas que fui pensando na altura, ou penso agora, não é? Lamentavelmente há muitas coisas que uma pessoa descobre tarde demais, mas é um drama da vida de todos nós. E, portanto, tem umas ocasionais referências de tópicos de matemática ou de física, mas nada de especial. Ora bem, os episódios. Portanto, os episódios da minha vida são fáceis de explicar. Aí até 87 eu só conhecia a academia. Portanto, na verdade, técnico. Depois vou mencionar um bocadinho. O Luís Moura também me ensinou isso, mas a nossa experiência no IGC, no Instituto de Ciência, que por acaso foi qualquer coisa que nos marcou. É verdade que depois estive na Universidade de Minnesota. Depois tem aquela fase que eu chamo industrial. Isso é o tempo em que estou na Alcatel. É de 88 até 2003,
e que é verdade que nunca, nem técnicos, agora. Daqui a pouco, na altura, quando saí da Alcatel, um destes novos fornecedores de telecomunicações chineses queria me contratar para ir trabalhar para eles, e eu disse imediatamente que não, porque à boa maneira chinesa, uma das condições era que eu tinha que deixar de trabalhar muito. E depois, depois eu saí da Alcatel, foi um período muito interessante na minha vida, de 2004 até ao presente. Sim, é verdade, sobretudo tem a ver com a administração pública. E também tem ali um período também muito interessante, onde falaste abaixo que tem papel distinto, e é o que eu chamo, cabeça é o período das contas. Vocês têm assim problemas com o Zoom. Mas, portanto, estava eu a dizer, quando comecei a escrever estes slides, não é? Vou-vos dizer uma coisa, eu lembro-me de ser muito miúdo e sempre quis saber coisas. Eu lembro perfeitamente, ainda hoje me lembro, como se fosse ontem, não é? Lembro perfeitamente da minha frustração por não saber ler. E é verdade, portanto, sempre tive uma enorme curiosidade, mas lembro perfeitamente da primeira palavra que eu disse. Vou dizer só para verem como é que eu sou velho. Estava sentado numa mesa, o meu avô, à porta da Versailles, que ainda hoje existe, e estavam a decorrer as obras para construir o metro. O António da República estava completamente escavacado. E calculo que fosse talvez aquela princípio. A Avenida da República estava toda escavacada e, por acaso, uma das coisas curiosas é que aquilo tinha montes de... Estamos a falar da tecnologia dos anos 50. Portanto, os anúncios luminosos, na verdade, o que eram umas caixas de lata com as letras cortadas e tinham umas velas lá dentro. Era high-tech. A palavra que lá estava escrita era atenção. Mas também gosto de pensar, das coisas uma pessoa nunca sabe se é bem verdade, se não é. Também gosto de pensar que sempre gostei de saber coisas, mas gostava de saber coisas para passar a, quer dizer, gostava de converter aquilo em ação. Portanto, qualquer coisa com aquilo, não é? E isso foi uma coisa que eu acho que me perseguiu durante a vida. Porque eu estava a pensar nestas coisas e depois estava a pensar, tens que dizer isto. E o que eu vou dizer é o seguinte, é porque hoje em dia passam a vida a falar de mudanças e de inovações. Okay? Mudança e inovação são palavras perigosas, porque uma pessoa tem que saber o que é que está a fazer antes de fazer a mudança. Tem que compreender muito bem o que é que está a mudar e porque é que está a inovar. E, em particular, a muitos psicopatas, quando falam de mudança e inovação, garanto-vos que não é boa. É mais do género, a gente quer que vocês todos à miséria, não se preocupem, que é para o vosso bem. Vocês é que não percebem bem o que é que a gente está a fazer. São muito estúpidos, claro. É preciso alguma cautela com esses enunciados. Ora, portanto, eu fui para o técnico, claro. Um dos problemas que eu sempre tive na vida é que falo demais. Eu não tenho paciência infinita. Mas, portanto, eu vim para o técnico. Porquê é que eu vim para o técnico? O IST e as correntes fracas, naquele tempo chamavam-se correntes fracas. Havia correntes fracas e correntes fortes. A principal diferença era que no laboratório, nas correntes fortes, apanhavam-se choque. Não se apanhava. Foi no meu tempo, aliás, que as fracas passaram-se a chamar eletrónica e telecomunicações, ou telecomunicações e eletrónica, que tinham mais fino. Mas porquê é que eu escolhi o IST e as fracas? Com as maiores desculpas de todos os meus colegas da Faculdade de Ciências, eu só sabia uma coisa, eu queria saber matemática e física.
E, portanto, as alternativas eram o técnico ou a Faculdade de Ciências. Faculdade de Ciências, com as minhas desculpas, parecia uma enorme estufada. Portanto, não quis ir para lá e vim para o técnico. E no técnico era uma escolha fácil, porque havia uns cursos e tal, e claramente aquele que tinha mais matemática e física era eletrotecnia, portanto era para isso que eu vim. Acabou. Foi uma decisão razoavelmente simples. Encontrei aqui coisas boas, sim, e coisas magníficas. O Luís Barreira dava a falar há bocado, em particular o professor Jaime Carlos Ferreira. Por sorte nossa, tinha acabado de entrar e dava umas aulas de matemáticas também. Isso era exatamente aquilo que ele estava a dizer. Uma pessoa assistia àquelas aulas e percebia, epá, isto é uma coisa fascinante. E pior ainda, e tens algum jeito para isto, atenção. Outros professores bons, sim, lembro. Por acaso eu estava a reparar, quando pensei nisto, evidentemente veio-me ao espírito do Jaime Carlos Ferreira, mas veio-me também ao espírito do Abreu Fábio e João Figueiredo. E por acaso, é uma coisa engraçada que eu tenho a ideia que foi o Abreu Fábio que trouxe os dois, Carlos Ferreira e o Figueiredo. Portanto, o Abreu Fábio também merece uma referência especial. Ora bem, agora também tenho que dizer isto. O que era mau? O que era mau? Mas eu vinha para aqui convencido que ia aprender física. Não aprendi. As aulas de física eram execráveis. Para a única expressão, a única descrição seguinte. O professor Salles Luís era execrável. Não sei os alunos que estão lá atrás, pode ser que seja mau exemplo, mas passei com enorme dificuldade a mecânica, passei com ainda maior dificuldade a termodinâmica, pelo qual eu devotava um ódio particularmente feroz, tive 10, depois não consegui fazer eletromagnetismo, e felizmente a certa altura apareceu o professor António Brotas, professor de eletromagnetismo, e eu consegui passar. Fui refilar para o Brotas, tinha tido 15 e primeira nota melhor, e ele perguntou-me em que ano é que estava, porque eu tinha andado a arrastar a cadeira eletromagnetismo. Já estava pai no 5º ano. E o Brotas olhou para mim e disse assim, você está no 5º ano. Mas aumenta a nota de certeza absoluta. Eu fiz este exame para ceguinho do 2º ano. Desta feita da física do salto de risco. Falamos agora do Instituto de Beca de Ciência. A sorte, uma coisa foi eu e o Luís, fomos os primeiros que fomos para lá. Herdámos do Colégio Militar, uma coisa, tínhamos lá ido em visita de estudo, portanto, no IGC, no Instituto de Beca de Ciência, que hoje existe, havia um grupo de biomecânica no laboratório de física. Tínhamos 20 anos. Aquilo era uma coisa extraordinária. Era uma coisa que... É verdade que depois o grupo rapidamente evoluiu, atenção. Portanto, depois apareceu o Carlos Rocha, apareceu o António Pascoal, depois ainda apareceu o Chico Teixeira, recentemente. Agora não falava de memória, e o Amarillo. E depois mais uns poucos, o Pedro Costa, que era de medicina. Mas enfim, era tudo malta, era um pequeno grupo, com 6 ou 7, tínhamos todos 20 anos. Portanto, aprendemos imenso, porque no IGC naquela altura havia acesso a toda a gente, coisas que a gente se conhecia dos livros. Os equipamentos tinham um mini-computador para a gente podia mexer, não é? tinham eletrónicos para tudo mais alguma coisa. Circuitos integrados, já começava a haver circuitos integrados, a gente podia mexer neles, podia fazer coisas com eles, portanto foi realmente pela primeira vez uma pessoa ver projetos de investigação reais, não é? Uma atividade científica no dia-a-dia, não é? Foi muito, muito bom. Havia 3 pessoas, já agora 3 pessoas absolutamente essenciais lá, e de primeira água, que era o Hugo Gil Freire, pai do Pedro Gil Freire, era o Kel Correia da Silva, que era engenheiro, que já era esquisito agora. E depois era outro personagem também muito interessante, que era o Vítor Pimenta Rodrigues, que era uma pessoa que era um engenheiro da RTP, era um homem extraordinário, de origem modesta, que tinha passado a vida inteira a ser espezinhado na RTP por tipos que não sabiam um décimo daquilo que ele sabia, mas connosco era uma pessoa extraordinária. Lembro-me muito bem de uma vez que estava na volta, a gente lembra-se disso. O laboratório tinha investido numa data de 2 anos do orçamento, a vez em que vai-lhe comprar um mini-computador. E um dia, o Hugo Gil Freire, na sala do mini-computador, e eu e o Luís, estávamos em cima de um escadote, tínhamos tirado a tampa do computador
E estávamos a mexer lá dentro com um ferro soldado na mão. O Gil Ferreira, coitado, teve um ataque de pânico. Não quero ver. Não quero ver. Vocês não iam fazer. Na verdade, era uma reparação à pimenta preta. A conclusão, não, isso é o transistor potente. Depois estaríamos corretos, ponham um qualquer. Não, projetos que a gente fez, só para vocês terem uma ideia do nome. O bicho não gosta que eu diga assim, mas eu digo o nível de loucura que a gente chegou. Portanto, fizemos um computador analógico, estocástico com circuitos digitais. Sobretudo o outro. O que é que vocês acham que é complicado chamar de analógica e digital? Eu não explico assim. Sobretudo o Luís. O Luís enfiou o emissor de rádio FM no interior do animal. Não estaria vibrante muito bem. Foi sempre conhecido como coma direta. Outra coisa, isto foi mais um trabalho conjunto, isto também foi extraordinário. Transformámos o mini computador num analisador. A Packard tinha, apareceu lá um dia com o analisador de Fourier, portanto era uma coisa, metia-se um sinal elétrico, ela fazia a amostragem, não é? Recolhia aquela coisa, depois aplicava a transformada de Fourier e bem, mostrava. Fazia umas coisas, mas o princípio básico é calcular transformadas de Fourier. Gralha. HP 1116. Sabem? Lá em 1116, entre outros sítios, ainda parece 2000. Bom, a verdade dos factos é que nós tínhamos uma caixa, que só tinha assim uns botõezinhos, e o outro aparelho era uma coisa coisas para enviar sinais. Pronto, e a gente transformou um. E se envolveu, aliás, pegar, já tivemos possibilidade. Pegar no código, fazer o reverse engineering do código, perceber exatamente como é que aquilo funcionava. Depois temos o primeiro ecrã que a gente ligou ao nosso computador, era um osciloscópio. Sabia como fazer aquela treta toda, incluindo desenhar as coisinhas no ecrã do osciloscópio, como se aquilo fosse um monitor. O nosso computador teve um monitor muito mais tarde. Também é verdade, mas isso é trabalho de equipa. Fizemos aquilo, a gente acha que foi o primeiro filme científico. Um dia também podemos montar uma sessão com esse, se a gente identificar o filme. No dia estávamos com dúvidas, encontramos o script. Se o filme ainda existe ou não. Outra coisa que a gente fez lá, foi também extraordinário, foi este estudo avançado do ano. Eu podia fazer por exemplo, eletrónica para cientistas, quando parem um curso que se chama eletrónica para cientistas, quem é que não quer ser aluno? Ele se chama eletrónica para cientistas, eu quero estar lá, pronto. Era um curso de medicina. E termodinâmica também foi fundamental. A equipa também de medicina, Henry S. Bender, pai e filho. Eu davam. Reparem, estes cursos eram, evidentemente, tinha a sua componente teórica, mas tinha uma componente prática do mais laboratorial possível. No termodinâmica a gente fartava-se de fazer medidas. No termodinâmica tinha uma coisa engraçada, que era a gente tinha que fazer uma boa parte do equipamento experimental, os calorímetros e sei lá, fazer os tubos de vidro, por exemplo. Lembro perfeitamente que alguns dos alunos foram protestar com os americanos porque é que tinham que aprender a fazer. Ao que o americano respondeu, porque é que tem que aprender termodinâmica? Muito, muito giro. Não vou contar, se não conto a história de entalpia, a gente acaba de sair daqui. Coroa de glória. Coroa de glória foi eu e ele. Tínhamos que fazer um exercício prático, era calcular a entalpia de uma reação. Exterminava. E, portanto, a gente fez a experiência para aí 3 vezes. E como somos os dois, qual nós a mais doido, estávamos muito incomodados porque a terceira casa decimal estava uma tabela no livro e que não dava. A gente, em vez de aldrabar, a gente tive a experiência com 5 vezes, eu dava sempre a mesma coisa. Ao fim de 5 vezes decidimos ir à biblioteca, ler os manuais das ideias de ajuda. Fomos à biblioteca, estavam lá as coisas do National Bureau of Standards. Naquele tempo não havia internet, por causa de vocês que não sabem. Os papéis, National Bureau of Standards, as tabelas, vocês estavam com 5 casas decimais. E o nosso número estava certo.
Os bebés tinham uma gralha. Isso foi claro. Ou já agora, uma fotografia nossa. Isto aqui é no curso de eletrónica. Portanto, desde que está com o peixinho na boca, que aliás nunca olhava o peixinho dela. Os outros dois, aquele que se vê mal, o que se vê melhorzinho se vê. Ora bem, depois chegamos ao fim do curso, não é? De 73, 75, isto é um bocadinho razoavelmente animado. Também dava, pelo menos, para outra sessão desta, exatamente o que é que aconteceu isto. Meu pai estava no Guiné, portanto, a gente, o técnico fechou. O 25 de Abril foi mal cronometrado para os últimos que estavam no técnico, sobretudo os finalistas, que a gente perdeu lá que 6 mil. Depois, ainda por cima, a guerra do Vietnã estava a acabar, não é? Formalmente ainda não tinha acabado, mas estava a acabar, os americanos já se tinham chegado. Portanto, esta conversa do Kissinger foi uma conversa que mais tarde me contaram quando eu estava na América. E, portanto, na verdade, aqui era claramente uma altura de fazer qualquer coisa. Reparem, evidentemente que para nós, que tínhamos 20 e tínhamos 22 anos, aquela coisa de estar a viver a revolução era difícil. Mas confesso já, não é? Porque aquilo é um bocadinho também ambivalente. Uma coisa é uma pessoa estar a pensar que está em São Petersburgo em 1917 e é super animado. Outra coisa é uma pessoa pensar, como alguns diziam, que o nosso país era um manicômio em autogestão. Porque, na verdade, tinha uma combinação dos dois. Não era fácil uma pessoa tomar decisões, não é? Já agora, para mim, como eu disse, só fazer desculpa. Portanto, eu queria ser cientista, pronto. Eletrónica para cientista. E, portanto, tinha que estudar, tinha que me doutorar. Certamente tinha decidido que tinha que me doutorar. Qualquer razão para estar fixado na América. Nunca me passou pela cabeça ir para outro sítio qualquer. Nada daquela conversa de ir para a França. Não. A América que era o sítio para viver. É verdade que isso não era fácil, uma das coisas que eu tinha que fazer era viajar para a família. Tem isso era o respeito. Também tinha que arranjar um sítio para onde ir e, sobretudo, tinha que arranjar um sítio que, além de me aceitar, não me desse dinheiro suficiente para a gente viver. Naquele tempo também não era particularmente simples. A única coisa que tinha era a equipa chamada equiparação a bolseiro. A equiparação a bolseiro, vou dizer uma coisa, naquele tempo não dava para pagar a renda de casa. Era preciso outra coisa qualquer. Quando fui para Minnesota foi uma escolha num plano bidimensional, não é? Quer dizer, a qualidade da instituição, e a instituição oferece ou não oferece dinheiro suficiente para eu viver. Ponto de Minnesota parece uma ótima. Não foi uma coisa mais científica do mundo. É verdade que Minnesota era um sítio interessante. Minnesota, para já, era uma região da América um bocadinho diferente dos outros, do ponto de vista político. Está ali a Stephanie. Portanto, a população era diferente. Não havia partido democrático, o partido chamava-se DFL, Democrats, Farmers and Labor. Na verdade, que era um fóssil do Partido Comunista Americano que se tinha juntado com não sei quem, e havia os políticos giros, havia o Bertante, senador na altura. A universidade era um sítio interessantíssimo, já agora. Eu tive professores magníficos lá. Depois ali alguns, o Seren, que foi o meu advisor, que tinha sido aluno do Bilbao, Marcos, que era outra criatura extraordinária, tinha sido aluno do Ricardo Birkhoff, filho, que era o nome do pai. O Erickson, que era outra pessoa extraordinária, que tinha também sido aluno do Zilberg. O Rivière, por acaso, foi um tipo também giríssimo na Argentina, tinha sido aluno de Calderon em Chicago, e depois morreu, coitado, tinha uma doença horrível. Pinarelli, que ainda hoje a gente se conhece, que tinha sido aluno do Hans Levy em Berkeley. E depois também havia ali outro personagem muito giro que apareceu rapidamente, que era o Clifford Trussell. Clifford Trussell não era professor de Minnesota, era professor, foi sempre professor em Johns Hopkins, mas também era um bocadinho ligeiramente mais velho do que os outros, não é? Portanto, mas era um tipo de sentido. Aliás, a minha irmã ainda o conheceu cá, que a gente foi uma vez jantar juntos para o Beira-Mar em Cascais. Por
Clifford Trussell, mais uma vez, Clifford Trussell, pode fazer outra última aula só sobre o Clifford Trussell e as histórias dele, qualquer delas é mais engraçada. Portanto, o que é que eu fui para lá fazer? Já agora, por acaso, outra coisa interessante naquela altura, não é? Porque Minnesota era, coisa que não sabia, eu achava que aquilo era atrás de sal posto e tal, era tudo agricultor, mas na verdade tinha montes de empresas tecnológicas, Control Data, 3M, havia uma coisa que ainda hoje existe, que é a Clínica Maio, um dos melhores centros médicos do mundo, IBM, havia uma coisa que era muito grande. Já era um tempo em que havia fábrica, fabricavam-se coisas, só escritórios de venda. Portanto, aquilo era realmente giro. O que é que eu aprendi por lá? Já deixem-me só fazer um comentário igual ao Trussell, porque eu, na verdade, com o Sérgio e com o Trussell aprendi coisas diferentes, não é? O Sérgio eram manias que me ficaram, manias que eu fiquei deles. Manias que me ficaram do Sérgio. O Sérgio era um grande matemático, matemática do século XX, nada dessas coisas. Ele tinha, por um lado, tinha uma verdadeira obsessão por uma coisa que ele chamava o equilíbrio entre demonstrações e resultados, instrumentos, quer dizer, tudo aquilo, uma pessoa não podia provar uma coisa simples com teoremas muito complicados. Não podia provar que a equação diferencial tinha uma solução por usando não sei o quê, quando na verdade aquilo entrava pelos anos dentro que tinha por outra razão qualquer muitíssimo mais simples. Portanto, era preciso equilíbrio, não é? E depois ainda por cima outra coisa que ele tinha era a questão da abstração. Ele era capaz de exercícios enormes de abstração, mas ele odiava a abstração pela abstração. O nível de abstração tinha que ser escolhido, mais uma vez, era aquele que era necessário. Às vezes até podia ser mais do que a gente pensava que era preciso, mas era só porque subindo a abstração percebia-se melhor o que estava a acontecer. Agora, usar, por exemplo, uma pessoa estar a provar um resultado semi-trivial e usar o linguajar complicado para parecer que aquilo era mais profundo, que na verdade era isso, era não, uma coisa horrível. Há bocado antes de ir para aqui, porque falar nisso que é um vício da nossa cultura, que é usar palavras complicadas. Juro-vos que há bocado, antes de ir para aqui, estava a ouvir a senhora do IPMA a anunciar que vai fazer muito frio. Okay? E garanto-vos que a senhora disse que, como é que ela disse? A expressão era notável. Portanto, em vez de dizer, epá, vai fazer frio, tenham cuidado, disse que, como é que a expressão dela, podem ter dificuldades térmicas. Ainda por cima, portanto, podíamos ir morrer de frio como sendo pedidos vivos. Essa ideia de usar uma expressão muito complicada. Claro. Então, certamente nunca aceitei. O Trussell era diferente. O Trussell era um primo super erudito, cultíssimo, sabia tudo e mais um par de botas, não tinha a mais pequena paciência com Big Shots. E, portanto, se havia coisa que ele gostava, era de montar polémicas com gajos que achavam que era mentira. Tinha um ódio de morte para um tipo que tinha ganho o Prémio Nobel da Química, que era o Lars von Zaga. É verdade que depois o Lars von Zaga também já respondia na mesma moeda. Mas se havia coisa que ele gostava, era ele colecionava os inimigos dele como se fossem condecorações. Comigo tratou-me sempre lindamente. Não diga assim, eu não valia nada. Pus aqui só duas frases dele, só para ver, porque eu aprendi isto com ele. A primeira, isto é uma review dele no Mathematical Reviews. This paper gives wrong solutions to trivial problems. The basic error, however, is not needed. Isto é mais simples, mais claro. O outro é mais complicado, mas eu gosto por causa do tactile script, assim, era uma coisa que ele acreditava muito. Ele está a falar entre pessoas inteligentes, se este fulano diz qualquer coisa que está errada, a gente explica exatamente porque é que está errado. Portanto, muitos anos depois, na Alcatel, eu tinha inventado uma coisa que é um princípio que era you don't have to be polite, you just have to be right. Era uma coisa que, na verdade, tinha visto. Eu estava a ver há bocado o Rafi de Pá,
O Laurent Philippard era um grande cultivador dessa filosofia para grandes dos nossos colegas alemães, porque o Laurent Philippard era capaz de chegar à Alemanha. A pessoa chegava à Alemanha, uma pessoa vinha de Portugal, apesar de ele ser francês, uma pessoa vinha de Portugal, portanto era atrasado mental, não era preciso ligar. O Laurent entrava na reunião, havia qualquer coisa que estava em discussão em cima da mesa, o Laurent explicava com uma clareza digna da minha própria pessoa, assim, porque é que eles não tinham razão nenhuma e ele é que tinha razão. O resultado disso, evidentemente, é que tinham um ódio de morte. Mas tinham sempre que concordar com ele. Os homens nisso eram bons. Podiam ficar muito chateados connosco, mas se a gente tivesse razão, os gajos em geral diziam que a gente tinha razão. Não era como os franceses. Não só estavam sistematicamente mal informados, como achavam ser caminhos. É que sabia. Ora, portanto, a minha tese, para ficar tudo. A minha tese, o Luís há bocado falou um bocadinho, que era o que é que os sérios Truesdell, naquela altura, estavam concentrados, verdadeiramente obcecados nos fundamentos da mecânica dos meios contínuos e por isso também nos da termodinâmica. Não se pode fazer mecânica dos meios contínuos sem usar a termodinâmica. E, por acaso, vou dizer uma coisa que era muito engraçado, que eu só mais tarde descobri que aquilo não era uma preocupação exclusivamente teórica. Na realidade, o Truesdell, o Ericsson também, pelo menos o Truesdell e o Ericsson tinham trabalhado com outro que também era muito conhecido, que era o Rivlin. Tinham trabalhado no Office of Naval Research. Porque no fim da guerra havia montes das pessoas que tinham percebido que a história da mecânica de fluidos era muito importante para várias coisas. Era importante, por exemplo, para perceber melhor como é que se deviam fazer os submarinos, como é que se deviam fazer os torpedos, como é que se deviam fazer os aviões, já que andavam muito depressa. Tudo aquilo levantava problemas que eram difíceis e que era preciso perceber. Portanto, aquilo tinha-lhes até nascido de uma preocupação mais prática do que teórica. Mas claro está, eles eram matemáticos, portanto, imediatamente chamaram aquilo num problema completamente diferente. E fundamentos da mecânica dos meios contínuos, entenda-se, eles queriam, o sonho do tempo do Hilbert, automatizar aquela coisa. Os físicos não conseguiam perceber muito bem os físicos nunca percebiam muito bem o que é que eles estavam a tentar fazer e depois fartavam-se de dizer mal. Mas porque a gente debatia o que é que são as leis da natureza, onde é que começam e acabam os modelos matemáticos, como é que a gente realmente caracteriza os materiais, quais são as coisas. Uma discussão, só para você ter uma ideia, mais uma vez, do nível de loucura. Uma discussão sempre era, todos nós sabíamos que aqueles materiais que a gente inventava e estudava não existem, são modelos matemáticos. E, portanto, uma discussão permanente era quais eram aqueles que, sabendo nós que não existiam, tinham o direito de existir. Ou seja, eram permitidos por aquilo que a gente achava que eram as leis. E depois os físicos não gostavam da maneira como a gente usava a lei da natureza, mas a lei da natureza, reparem, do ponto de vista matemático era muito claro. A gente queria criar uma estrutura axiomática e, portanto, essas faziam parte dos axiomas. E, portanto, ainda por cima aquela questão engraçada que era fazer, qual era a natureza delas. Porque para problemas giros, coisa que ocupa alguma. Mas é verdade que na parte da termodinâmica também era muito gira. O Sérgio tinha feito uma descoberta engraçada a propósito da maneira como as coisas deviam ser representadas e, portanto, uma das questões, eles levantavam muito essas. Pronto, enfiaram-me isto na cabeça, não é? Que era como é que uma pessoa devia fazer isso para a parte da termodinâmica. Como é que se devia, por exemplo, o que é que realmente devia dizer a primeira lei, o que é que devia dizer a segunda lei, conceitos abstratos é que eram necessários para descrever isso, não é? A solução já se pode, como a história da eletrónica para cientistas, pronto. Eu pus aqui o Ischlein Lukansika, que é uma expressão de inglês que é muito boa, que é uma pessoa, o país que engole tudo, além da isca, o anzol, o peso, porque aquilo era giríssimo. Chega aqui, pá, isso já é coisa que me vai entreter início de absoluta. Portanto, foi o que resultou a minha tese. A tese chamava-se Energy, Entropy and Laws of Thermodynamics. Foi entusiasticamente recebida pelo Sérgio e pelo Truesdell e por poucos mais. Não foi certamente um sucesso comercial. Lembro muito bem do Coleman. O Coleman que era insuportável, chato. Primeiro, é que não tinha interesse nenhum. E depois fez uma... O Coleman era o Bernard Coleman.
tipo lá de cá no Milão. O Bernie fez exatamente aquilo que fazia sempre, que é, agora, posição número 1, isso não vale nada. Posição número 2, isso vale alguma coisa, mas eu inventei tudo há 20 anos. Mesmo quando isto era claramente falso, impossível, mas era sempre a posição. Experiências interessantes em Minnesota que eu gosto muito de lembrar. Uma, porque eu lembrei-me agora por causa da pandemia, que era, se na altura convenceram-me a fazer ensino remoto. Ensino remoto que ainda por cima tinha a ver com aquelas empresas tecnológicas que lá existiam. Aquilo era muito bem montado, não é? Aquilo era um estúdio de televisão, especialmente preparado, na verdade era um estúdio de televisão que também era uma sala de aula. Portanto, podiam estar lá uns alunos à frente para fazer cenário. Mas, não para dar a aula. Mas depois aquilo funcionava, tinha um link de televisão para as diferentes empresas, não é? Eles tinham um rádio para fazer perguntas. E foi uma expressão, com toda a franqueza, foi uma experiência muito gira que eu tive lá. Quando me vim embora, lembro perfeitamente, quando me vim embora, depois eles telefonaram e diziam, pá, olha, os tipos do United querem-se de volta, e já disseram, contrato teu gajo outra vez, porque pelo menos eu tinha algum jeito. Estudantes atletas também foi outra experiência muito engraçada. Estudantes atletas já era muito bom porque pagavam muito bem. Como em quase todas as universidades, o departamento de atletismo faz cheio de dinheiro. E é verdade que os atletas genericamente eram miúdos pobres, muitos deles negros, muitos deles brancos, mas também pobres, dos Estados do Sul, ou que não sabiam um boi, seriam analfabetos. O problema daquilo era que eles, para serem estudantes atletas, tinham que ser estudantes, tinham que passar umas disciplinas. E portanto, eles tinham tudo. $10 a hora. Nunca me esqueci disso também. Vou dizer uma coisa, eu tratei-os como sempre tratei os meus alunos. E, portanto, em particular, recusavam-me a tratá-los como se fossem atrasados mentais, tratavam-los com frontalidade, lembro perfeitamente de chatear os negros particularmente gostavam muito de começar a falar aquele black English, não é, que não se percebe nada. Eu lembro perfeitamente de dizer, pá, vocês desculpem lá, mas vocês não podem falar inglês pior do que eu, porque nem sequer americano sou. Nunca se ofenderam comigo já. Uma história deliciosa, que é uma que o Luís me lembrou aqui há tempos, que foi, só para vocês verem o nível deles, tinha que explicar a um deles o algoritmo de divisão. O algoritmo de divisão, portanto, uma pessoa divide o número pelo outro, dá o quociente e fica o resto. E aquilo não lhe entrava na cabeça. Vou dizer uma coisa, um rapaz negro, pai, não sei, não tinha 2,5 metros, mas parecido com isto, tinha pai, a triplo da minha altura, estava a tentar desesperadamente perceber aquilo e não conseguia entrar na cabeça. Disse, vou dar um exemplo. Imagina que tu estás aí sentado com mais 4 amigos teus, pode ser que são 5, e tu tens 12 cervejas. E agora queres dividir as cervejas por vocês. Mas olha, uma cerveja a cada um, mais outra cerveja a cada um. Agora ficaram só 2. Estás a perceber? Olha, o quociente é 2 e o resto é 2. O que é que eu faço com o resto? É para podes ver as cervejas todas. Juro-vos que primeiro aquela coisa isso acontece sempre a quem dá aulas. Há um momento em que uma pessoa olha para a cara do aluno e percebe que ele percebeu. Os olhinhos, não sei, brilham, assim de género. Tem aquilo entrou na cabeça. Portanto, foi esse momento que ele teve e olha para mim e diz assim, juro-vos que foi para assim, Shorty, you are a genius. Ainda hoje penso que foi dos maiores elogios que eu tive na minha vida. Regras e cultura, também aquilo funcionava um bocadinho, por exemplo, uma das coisas que me fez imensa impressão quando eu é que em Minnesota havia 3 quarters, cada um deles tinha 13 semanas e havia 2 summer sessions, cada uma das quais era compactificada, não é? Portanto, cada uma delas durava, imaginem, 6 ou 7 semanas, mas era suposto ser equivalente a um quarter. Então, um bocadinho mais apertado. A avaliação de conhecimentos era das 13 semanas, havia uma semana de avaliação de conhecimentos, não é? Onde se faziam os exames todos. E já agora, pelo menos, o departamento de matemática dava tudo proibido de sair de Minneapolis até ter todas as notas registradas nesse perfil. Não havia dificuldade nenhuma desse género. Também gostava muito da informalidade, não é? Não aquela coisa dos toques. Por exemplo, uma pessoa entrava na aula, a primeira coisa que os alunos perguntavam é como é que a gente deve tratar. Era para saber se podia ser first name based, se tinham que dizer Mr. qualquer coisa, ou, na pior das hipóteses, talvez Doctor. Doctor, aliás, era uma coisa que só funcionava exatamente para quem era doutorado.
Mais nada. Vou dizer uma coisa, no meu júri, provas finais do meu doutoramento, júri, não é? Um dos membros do júri era o Roger Fosdick, ainda anda bem. Fosdick apareceu no meu júri com o facto de ténis. Chegaram num jogo de ténis e vinha de calções e de t-shirt. Se uma pessoa fizesse isso numa escola portuguesa, acontecia uma desgraça qualquer. Aliás, desenvolvi desde então uma teoria simples que é, nas universidades, a formalidade académica é inversamente proporcional à qualidade académica. Também, por acaso, vou dizer uma coisa. Havia uma regra semelhante em Nova Iorque relativamente às Nações Unidas. Os nova-iorquinos diziam que o produto per capita de um país é inversamente proporcional ao tamanho do carro em que o presidente desse país vai às Nações Unidas. Ora bem, voltamos a Portugal. Portanto, 83. A economia portuguesa está de pantano. É uma prática comum. Comprar um carro é impossível porque não há carro. Comprar uma casa, era um número de círculo. A inflação chegou efetivamente aos 30%. Portanto, as regras que foi preciso inventar para uma pessoa poder pedir um empréstimo, porque em particular já não se conseguia pagar os juros, não é? Portanto, alguns tinham que ser capitalizados, o que significava era uma coisa aflitiva, cada mês que passava devia mais dinheiro ao banco. É verdade que nessa altura foi o lançamento do MMA, da UMAC, isso foi quando estas coisas começaram, sobretudo o trabalho livre, independentemente dos pequenos contributos que eu dei. Muito entusiasmo, mas trabalho duro, isso foi mesmo difícil, perfeitamente. A carga letiva que a gente tinha era uma coisa verdadeiramente ridícula. Então, já não sei quantas cadeiras é que eu dei. É verdade aquilo que o Luís Barreira há bocado estava a dizer, eu posso ter duas ou três palavras sobre isso, também, pensar nisso. E era, é verdade que o que eu acho que o meu maior contributo foi realmente naquelas disciplinas que eu queria, que são a álgebra e a análise real. É verdade também depois dei muito tempo, agora chama-se CDI1, já teve muitos nomes. A análise real também teve muitos nomes. Teoria da integração, teoria da medida, vai mudando, não vai. Pois ainda por cima é um fenómeno periódico. Eu lembro quando introdução ao Bruno, eu tinha sempre perguntado, espera, este ano não me lembro muito bem como é que isto se chama, introdução ao álgebra, deve ser a mesma cadeira. Portanto, são estes foram as cadeiras que eu gostei mais de dar, não é? Introdução à álgebra, por acaso, aliás, o Luís dá mais um bocado, deu uma coisa, mencionou isso e eu achei muita piada, porque para mim também era verdade, que eram os alunos que cá chegavam, por espertos que fossem, na realidade não sabiam bem o que era o rigor matemático, que era uma demonstração, e aquela cadeira era muito boa, tinha montes de oportunidades para explicar aos alunos o que é que isto era, o que é a abstração, para que é que serve a abstração. A abstração não é uma coisa só para chatear, quer dizer, se faz aquilo que é útil, percebe-se melhor as coisas, não é? Lembro muito bem, por exemplo, uma das coisas que eu gostava muito de fazer era uma das demonstrações mais simples e mais giras da matemática, é uma coisa que existe há milhares de anos, que é responder à pergunta muito simples, porque é que existe um número infinito de primos? Euclides, primeiro fez assim. Voltamos à história do Short Divided Genius, porque tem a ver só com algoritmo de divisão. Mas, portanto, ele já sabia isso há não sei qual é, 2500 anos. A gente falava sempre nisso, mas eu gostava sempre depois de usar isso como exemplo para disparar outras observações. Por exemplo, uma coisa que a maior parte das pessoas não sabem é que os números primos não são todos iguais. Há uns primos que podem ser fatorizados, já explicou, e outros que não podem. Podem ser fatorizados se a gente usar números complexos. Uma vez foi uma coisa grande de Gauss, que eu observei, ainda mas a gente chama aquilo os inteiros de Gauss. Por exemplo, 5 não é tão primo como 7. Isso gera uma conversa muito interessante, o que em particular leva a equações que não se percebe muito bem qual é a relação que tem com o problema. Eu lembro-me o Paul Erdős, que era um matemático também super especial do século XX, tinha uma panca, que era aquilo que ele chamava The Book. The Book era um livro mítico, tá? Que Deus tinha escrito com todas as demonstrações.
Lá está com o Paulo Herdes, não acreditava em Deus. Paulo Herdes era húngaro. Era dos poucos húngaros que naquele tempo podia sair e entrar da Hungria, apesar da cortina de ferro, porque o governo húngaro tinha desistido de controlar o Paulo Herdes. Paulo Herdes, nesse do book, ele escreveu para mim. Não, já não sei o que é que escreveu aqui. Mas enfim, tinha uma coleção de demonstrações que supostamente tinham sido do book. E uma delas tinha a ver exatamente com essa questão. Com a questão de quais são os primos, que são primos, que são menos primos, e depois se existe um número infinito ou não, e etc. Era muito interessante. Era muito interessante, que era uma das coisas que eu gostava de fazer aqui. A análise real era diferente, não é? A análise real era uma disciplina do terceiro ano. E exatamente também como ele estava a dizer, aí a questão era outra, aí a questão era conduzir os alunos no caminho, tinham que realmente dominar estas construções intelectuais, que são complicadas, de sua natureza, não é? Eu lembro-me há uns anos, um aluno meu fez uma coisa giríssima, que era, no fim da cadeira, não é? Ele veio ter comigo e tinha um boneco, uma figura, não é? A figura tinha um daqueles, é o mapa do Everest. O mapa do Everest depois tinha lá marcado os caminhos que uma pessoa faz para chegar ao cume, né? Faz os acampamentos e não sei o quê. E ele tinha usado aquilo como uma metáfora perfeita da cadeira. Quer dizer que era exatamente os caminhos que era preciso fazer, os sítios onde era preciso parar um bocadinho. Atenção, estas coisas não se aprendem nem sentado. Agora, é preciso uma pessoa deixar sedimentar as coisas um bocadinho antes de passar ao passo seguinte. Não chega a lado nenhum. Eu tinha ali os acampamentos, e depois tinha as passagens perigosas, as passagens cansativas, etc. E depois tinha realmente o cume, que tinha aquela vantagem, claro, se uma pessoa tem uma vista magnífica e vê tudo e mais uma coisa. Portanto, essa cadeira, em certo sentido, também eu sempre gostei imenso, não é? Gostei imenso, é verdade que tinha as notas históricas, porque eu sempre achei que só se percebem bem as coisas quando se conhece o contexto histórico em que as coisas nasceram. Exatamente o que é que as pessoas estavam a pensar quando estavam a fazer aquilo. Não é? E no caso da medida de integração, do integral do Beck, quer dizer, o Borel e o Beck são simplesmente a minha mulher durante muitos anos queixou-se da minha família era matemáticos a mais. E a minha mulher sempre se queixou várias vezes que no jantar de família só se falava do Beck. Quem é esse Beck? Vocês sempre falam. Já agora esse respeito, quando eu estava em Minnesota, eu posso mencionar que, a certa altura, eu estava lá. Estava em Irene, também estava estudando matemática, a escola também já tinha entrado, mas o Páscoa não conta porque não estava no departamento de matemática. Depois apareceu lá o Luís. E, portanto, no departamento de matemática sabiam que havia lá só havia 3 portugueses e eram todos da mesma família. Portanto, havia uma piada permanente que era todos os portugueses são da mesma família e todos os portugueses são matemáticos. Mas, enfim, portanto, a análise real, sim, era esta questão de uma pessoa perceber bem como é que as ideias foram evoluindo, a continuidade e a descontinuidade da evolução, o papel do Borel e do Beck, mas também todos os outros que andaram ali à volta, outros génios, o Riemann, o Cauchy, que vieram antes, não é? Quer dizer, não é dizer que foram só eles, mas para mim era e continua a ser extraordinário. É verdade que o meu livro não está publicado. Porque é que não está publicado? A culpa é minha. Já não está aqui. Já não está aqui, Francisco, pois não. Falta não volta de chateias. Tem o exame. Tem o exame, não é? Porque o livro foi aceito pela publicação do IST Press, não vos quero mentir. Pelo menos há 15 anos. Mas eu preciso fazer qualquer coisa. Não estava ainda certo. O CDI1, já agora, também para mim sempre foi. O CDI1, vou-vos dizer uma coisa, o CDI1 é diferente. É a primeira cadeira de cálculo que se dá aos alunos quando cá chegam à técnica. E é verdade que eu dei a quase todos os cursos. Durante muito tempo dei eletrotecnia, que era um curso ótimo que eu gostei imenso de dar. Depois, nos últimos anos, dei sobretudo à matemática e ao bloco matemática e física, que isso era besteira. Todos os miúdos são bestiais. Era particularmente fácil de fazer. O que é que eu gostava nisso? Primeiro, confesso já, eu gostava imenso de fazer aquilo pensando sempre que estava a ocupar os sapatos do professor Carlos Freire. Portanto, sabia perfeitamente o que é que aquilo tinha significado para mim. A minha esperança era sempre que, pelo menos para alguns dos que estavam ali, tivesse um efeito parecido.
E, portanto, cultivei sempre aquilo, não é? E o cálculo 1 também é uma coisa, é um assunto interessante para interessar os alunos. E uma pessoa, na primeira aula dizia logo metade dos resultados, para saber. Logo na primeira aula dizia como é que se calcula a área debaixo do arco da parada. Dá 1/3. Porque é que é 1/3? Porque se eu fizer a derivada de 1/3 de x ao cubo, dá x ao quadrado. Para aquilo que vocês sabem o que eu estou a dizer, percebe-se logo, não é? Ou escrevia lá a mata de sec, como é que se calcula o sec de x mais o 30, ou o que é a soma de 1 menos o meio mais 1/3, dá isto, não é? Que era basicamente para que eles ficassem presos. Porque é fácil de interessar os alunos. As pessoas são curiosas, as pessoas querem, às vezes que os alunos vieram ter comigo dizer, afinal, isto teve absolutamente fascinante. Quer dizer, isso é a reação natural. Confesso, quer dizer, uma pessoa vê aquelas fórmulas, quer dizer, como é que uma pessoa sabe que aquilo é verdade? Π sobre 4 é igual a e depois uma soma infinita. Como diabo é que isto pode ser? Uma pessoa com 2 dedos de testa, desculpa lá, mas eu tenho que perceber isto. Depois ainda por cima aquela coisa, porque a cadeira tem que ser organizada mais ou menos assim como o seriado da televisão, não é? Portanto, uma pessoa tem que deixar uns cliffhangers. Como é que ele vai resolver este problema? O que é que vai fazer assim? Mas, portanto, isso, não gostei. Eu gostei de verdade uma coisa, eu gostei sempre imenso da aula. Tive alunos extraordinários, sabe? Desde o primeiro dia até ao último, não é? Quero dizer, por exemplo, este Luís Barreira. Luís Barreira era um aluno absolutamente excepcional. No tempo dele, o Luís Barreira, a Ana Cana da Silva, por exemplo, logo a seguir o Rui Loja, que está a dizer que tem que dizer o Rui Loja, porque ele está a ouvir-se. É absolutamente espetacular. Aqui há, lembro-me, estava a lembrar há bocado, aqui há 20 anos era o ano dos Ricardos. Era o Ricardo Conceição Inglês, era o Ricardo Joel Andrade e a Ana Rita Pissarra. 3 alunos absolutamente extraordinários, todos no mesmo ano. O Ricardo Conceição Inglês tem entrado aqui no técnico, tive 20 a matemática e 20 a física, no tempo em que 20 a matemática e 20 a física queria dizer alguma coisa já agora. Eu estava num congresso organizado pelos estudantes de matemática, que estavam a Associação dos Professores de Matemática. O Ricardo Conceição Inglês fez uma intervenção e uma pessoa que eu não consigo classificar, que era presidente da Associação Portuguesa de Matemática, caiu-lhe em cima a dizer coisas do género, você é bom aluno, mas isso é porque o seu pai é rico e pagou explicadores e não sei o quê. Garanto-vos uma coisa, o Ricardo Conceição Inglês era uma pessoa modestíssima, o pai dele era modestíssimo, e uma das coisas que o pai tinha feito é que tinha estudado por conta dele próprio coisas para ajudar o filho que ele sabia que era excepcional. E aquela parva estava a dizer aquelas coisas, obviamente sem saber o que é que estava a dizer. Portanto, o que é que eu disse? Ensinar os temas como eu gostaria que me tivessem ensinado a mim. Eu gosto muito deste princípio, porque uma vez ouvi o Spielberg, o cineasta, dizer uma coisa parecida. Estavam-lhe a perguntar porque é que ela achava que tinha tido tanto sucesso nos filmes, e ele respondeu que procurava fazer os filmes que ele gostava de ter visto quando era miúdo. Respeitar os alunos e a sua inteligência. Eu era um bocadinho mais duro. Uma das coisas que fazia, na verdade, não usava esta linguajar político, dizia-lhe, recuso-me a tratar vocês como se fossem atrasados mentais. Portanto, não. Então, do respeito dos alunos. O respeito dos alunos não se impõe, o respeito dos alunos ganha-se. Isso também era outra coisa. Também nunca tive problema nenhum. Tratar os alunos com frontalidade, não é? Quando o aluno faz uma grande porcaria, uma pessoa diz, fizeste uma grande porcaria. E já agora fizeste essa grande porcaria porque não quiseste fazer isto decentemente, não é? Tinhas capacidade de fazer isto e muito melhor, não faz mal nenhum. Ainda por cima, mais uma vez, se uma pessoa fizer as coisas de estabelecer uma relação razoável com os alunos, nunca chega a ser ofensivo. Portanto, isso é assim. Não mentir, constante. Em particular, para esconder a nossa ignorância e o pilar 4, que é uma coisa que muita gente faz. Ora, mas o mundo não para, portanto, agora. Portanto, em 87, 88 foi quando eu fui para a Cotel. A razão da mudança nessa altura foi para já, faz lembrar as obras do aeroporto, não sabia, é exatamente a mesma coisa. Finalmente a gente ia digitalizar a rede pública. Era uma coisa que se arrastava há anos sem fim, atrás dos europeus, não é? E porquê? Porque os gajos que vendiam eletromecânicas queriam continuar a vender, que era um negócio bestial. Eletromecânicas eram umas engenhocas tremendas, mas só visto. Mas enfim,
Evidentemente que o principal problema nem era bem as eletromecânicas, era exatamente como agora no aeroporto. É decidir com quem é que se faz os contratos. Quem é que vai ganhar a parte do leão daquilo. Ou várias coisas, eu não sei, eu confesso que não sei os detalhes todos, mas é verdade que, na minha opinião, o que aconteceu foi que a altura os franceses alemães vieram cá e explicaram ao governo português exatamente o que é que tinham de fazer. Era contratar a Alcatel e a Zinho. Pronto. Era uma divisão muito complicada, não, era metade para cada um. Sendo certo que os alemães enganaram os franceses, porque na altura a Alcatel, na realidade, naquela altura resultava da junção de uma empresa francesa, a Alcatel, que é Alsace, Câmara, Telefónica, assim no género, e das operações europeias da ITT, que era uma standard elétrica. A elétrica havia por todos os países, incluindo aqui assim em Portugal, uma standard elétrica Cascais. E na verdade o que aconteceu foi que quem ficou com o contrato da parte da Alcatel foi a standard elétrica da Alemanha. Os alemães tinham os dois contratos. O contrato da Alcatel e o contrato da Zinho. Porque é que eu lá fui parar? Entre muitas outras coisas, foi porque havia contrapartidas, portanto era preciso, eles tinham que criar condições para a gente produzir e exportar material, software, tínhamos que naturalmente que fazer produção local também para as centrais digitais, portanto era um processo de transformação complicada, mas uma das coisas que era preciso fazer era criar um centro de software e portanto foi para aí que vieram falar comigo. Engenheiros diretamente. E atenção, nestas coisas em Portugal, uma pessoa não gosta de esconder as coisas. Uma das razões pelas quais eu fui para a Alcatel já agora foi porque o diretor pessoal era o meu primo direto. Foi aquele género que onde é que está aquele gênio? Isto é a minha carreira, pronto, gosto muito de mostrar. Eu entrei em 88, em 89 era chefe de um projeto, em 92 era diretor do centro de software, em 96 era diretor de engenharia, depois fui diretor de engenharia e operações. O chefe veio ter comigo e disse, desculpa lá, mas eu não vou mediar mais uma só discussão entre a engenharia e as operações. Portanto, agora fica responsável dos dois e o problema é todo teu. Eu não quero ouvir nem palavra do que é que vocês estão a dizer uns aos outros. Depois fui diretor-geral, na verdade. Isto é de uma divisão mais. Portanto, a empresa tinha várias divisões. A verdade é que esta era mais importante. SSD queria dizer Switching Systems Division, sistemas de comutação. E depois passou-se a chamar SRD, porque quando a gente descobriu que afinal havia também redes de dados. E, portanto, era Switching and Routing Division. Mas isso foi mesmo já mais para. Vou dizer uma coisa, foi uma experiência extraordinária. Extraordinária. A Alcatel era uma empresa com mais de 100 mil pessoas, pelo mundo inteiro. Quer dizer, eu fiz tudo e mais um par de botas, quer dizer, conheci clientes, fornecedores, outras Alcatéis no mundo, literalmente pelo mundo inteiro. E discussões, vou dar um exemplo só, no tempo está cá. Lembro perfeitamente de uma discussão em Israel. O meu interlocutor era um general da Força Aérea Israelita. E estávamos a debater duas coisas. Um tema era um sistema de gestão da rede número 7, que é a rede de sinalização nas centrais de trânsito. E outro tema era o sistema para interceptar chamadas pelos aviões de telefonema das pessoas. E aquilo, na verdade, é a diferença de teoria e prática, porque a primeira coisa que eu explico, por acaso expliquei eu, quando entrei em Israel, tive que mostrar os slides da minha reunião, a agenda da reunião, os slides da reunião, para ele se convencer que eu estava a entrar honestamente, digamos assim. Não sei se era honestamente, pelo menos não era turista. Portanto, ele olhou para aquela autoridade, isso não serve para nada. Vocês não estão, eu dizia, vocês não estão a perceber o que é uma emergência na nossa rede. Israel é um país pequeno, não é? Uma emergência, vou dar-vos um exemplo, uma emergência na nossa rede é assim, quando arrebenta uma bomba em Tel Aviv, e 2 minutos depois, toda a gente em Israel telefona para toda a gente em Israel para descobrir quem é que morreu. E garanto-vos, o nosso sistema não conseguia suportar isso, porque mal a malta começasse a levantar os telefones, já o nosso sistema não conseguia chegar aos sítios onde precisava de controlar. E depois a outra foi o sistema de interseção das chamadas, que era uma coisa super sofisticada, para garantir aquelas coisas, não, só intercepta quem pode e tal, fica tudo registado. E vocês não estão a perceber nada disto. A gente não quer nada disso, a gente não vai comprar. A única coisa que a gente quer com vocês é o seguinte: vocês vão-nos dar
diagramas completos das seguintes placas do sistema 12. É uma lista. Vocês vão nos dar autorização para a gente fazer modificações. E depois o resto é connosco. Já agora, também é engraçado. A autoridade da Palestina. O que é que eles queriam comprar? A autoridade da Palestina tinha mais dificuldades técnicas e tinha menos gente que sabia o que é que queria fazer. A descrição deles era muito fácil. Queremos comprar exatamente o mesmo que os israelitas compraram. O que é que eu tinha aqui a maturidade de alguns países na forma concertada como agiam versus a atitude portuguesa e esta das empresas são parte do património nacional como devem ser tratadas, são simplesmente vacas por dinheiro intensamente enquanto isto está a dar. Já agora, se vos lembra alguma coisa dos tempos atuais, não sei o que será. A maturidade como os países agiam, quando uma pessoa estava em França, na Alemanha, na Bélgica, em Itália, em Espanha, Espanha era um exemplo. São os meus netos mais pequenos. Também são como que era os governos. Nós éramos fornecedores de telecomunicações, não é? Portanto, havia 3 atores: os governos, os fornecedores e os operadores. Em Espanha agiam conjuntamente. Quer dizer, eles reconheciam que existia ali uma coisa que era o interesse nacional, que era superior a qualquer um dos interesses deles, e eles organizavam-se. Okay? E, portanto, aqui em Portugal isso era completamente desconhecido. Nunca consegui... Ouçam, quando a gente estava a fazer o software era para exportação, quer dizer, a gente não conseguia vendê-lo cá. Independentemente disso, ouçam lá, é difícil vender esta coisa noutro sítio qualquer. Quando me perguntam, e em Portugal como é que é? Eu digo, bem, Portugal quer não saber desta coisa. É impossível. O resultado, evidentemente, está à vista. Por acaso eu fui logo verificar isso há bocadinho. Há bocadinho, não, há uns dias. Vocês sabem perfeitamente que a PT desapareceu pelo mesmo buraco profundo para onde se enfiou o BES. A Alcatel, entretanto, basicamente desapareceu, até agora. Mas, enfim, a Telefónica continua a existir. A Telefónica, hoje em dia, é o 11º operador mundial. Vale 50 bilhões de dólares, quer dizer. Portanto, aquela coisa manteve-se firme. A Alcatel em Espanha, para cada outra vez é engraçado, sempre se chamou Standard Electric. Chamava-se, o nome oficial passou a ser Alcatel Standard Electric. Mas eles sempre tinham sido César. Queria dizer simplesmente Standard Electric, cidade anónima. Nunca foi outra coisa, nunca ouvi um espanhol chamar aquela empresa outra coisa que não fosse César. Nos alemães a mesma coisa. Primeiro aquilo era em Zuffenhausen, uma fábrica enorme, tinha lá em cima SL em letras garrafais. Depois aquilo tornou-se Alcatel, eles não fizeram nada. Os franceses chatearam-se, eles escreveram Alcatel em letras pequeninas. Uma guerra de anos até eles conseguirem pôr Alcatel por cima de Cel. Mas fazia parte do espírito da coisa, não é? Quer dizer, a gente não. Deixa-me cá ver. A saída, isto foi a crise do dot-com, a inteligência dos mercados. Vocês são testemunhas que ele é que está encorajado. Para mim também foi uma grande descoberta, não é? E mais uma vez, hoje em dia a gente vê estas coisas, não é? Vamos lá ver uma coisa. Esta conversa que é mole, não é? Os mercados sabem tudo, não há nada melhor do que os mercados para resolver os problemas. Tudo isso é evidentemente falso. É tão realista acreditar que os mercados resolvem o problema como acreditar que se eu ler o Corão ou a Bíblia ou não sei o quê e fizer umas orações que aquilo vai resultar. O que resulta ou não resulta, lamento imenso, mas a gente tem que pensar para perceber o que é que está a acontecer e o que é que deve ser feito. É verdade que o bubble do dot-com estourou. Portanto, estourou, acabou tudo. Pronto, ainda por cima, no meio da estrutura da Alcatel era um bocadinho, como é que se diz, era mais uma confederação. Cada empresa nacional fazia mais ou menos o que queria e depois fingia que estava a fazer o que os franceses diziam. Uma vez cheguei à Polónia e perguntei ao meu colega da Polónia qual era a organização. Isto é verdade, atenção. O meu colega da Polónia, ele respondeu imediatamente: espera aí, qual é a organização que tu queres ver? Aquela que eu mostro aos franceses? Ou a organização?
Era porreiro, que a gente tinha que ter aquilo tudo dividido, linhas de produtos, product groups. E ele tinha aquilo tudo certinho. A única coisa é que, evidentemente, eram todas as mesmas pessoas. Na verdade, só havia uma direção de engenharia e uma direção de operações. Que era a única coisa sensata para fazer na plana. Aqui em 2001, portanto, eu era diretor-geral, mas também aquilo não era uma organização da treta. Atenção. Em 2001, eu revi os números recentemente, tinha 180 pessoas. Desses 180 pessoas eram 140 engenheiros. Eram 40 elementos, eu não por acaso estou a dizer, eram 140 eram de certeza engenheiros. Os outros 40 eram a malta que estavam na parte comercial e na parte da ING. Da ING era para aí 3, agora era eu, a minha secretária, mas não sei quem. Portanto, éramos 180 pessoas. O nosso orçamento de vendas em 2001 era 50 milhões de euros. Não era exatamente 10 reis no meu quadro. Mesmo assim, eu tinha... a gente tinha que reduzir o R&D, porque o R&D é muito caro. E tem uma outra fantasia, não é? Que é... o dinheiro é gerado nas vendas. Portanto, o que é importante é a parte comercial. Não é preciso outra parte que faz aquelas coisas que a gente vende. Genial. Vocês reparem, o resultado disso é que a gente transferiu a produção para tudo o que é países asiáticos e agora temos produtos absolutamente críticos que só podem ser feitos na Ásia, muitos dos quais são feitos em países que são nossos inimigos, quer dizer. Epá, isto, para a inteligência dos mercados, não há melhor ilustração. Não é extraordinário, não é? Mas então, portanto, a gente tinha que acabar com a R&D. Isto, mais uma vez, isto era sempre um jogo das cadeiras, portanto, isso queria, na verdade, dizer que eu tinha que tirar os engenheiros da engenharia e dizer que eram todos desaparecentes. Não, por acaso tinha que desculpar. Mas, enfim, eu tinha um target para aquele ano. E naquela altura estava a reportar que tinha 40 engenheiros, isto é em junho. Estou a reportar 40 engenheiros na engenharia. Estávamos no meio de uma operação complicadíssima que estávamos a fazer como nunca ninguém na Alcatel tinha feito, em termos de qualidade e de fiabilidade, que era pôr uma versão nova de software na rede. Junho. E eu recebo dos totores franceses uma coisa a dizer, olha, já agora a gente teve aqui a rever as contas e o teu manpower para 2001 só pode ser 20. E eu mandei-lhes uma coisa a dizer, pá, vocês desculpem lá, mais uma vez, tactless criticism, quer dizer, eu tenho 40. Hoje, se vocês dizem que eu só posso ter 20, na verdade tenho que despedir todos amanhã, só assim é que vou fazer média de 20. Mesmo assim vou ficar com um bocadinho mais. Depois eles começaram com uma conversa amanhã, não percebeste bem, percebi perfeitamente o que é que vocês disseram. Vocês é que não perceberam o que é que estavam a dizer. Mas, portanto, aquilo dei-me lindamente com os, aliás, tive chefes extraordinários no Alcatel. Na parte técnica e mesmo na parte que eu reportava ao diretor, ao presidente da divisão. Mas também havia muito idiota. Era burocratas. Alguns, por acaso, que ele dava lindamente, lembro perfeitamente de um. Havia um que era bestial, que era o controller em Bruxelas. Bruxelas era um sítio. Antwerpen. Controller em Antwerpen. Controller em Antwerpen, eu lembro perfeitamente dele dizer, sempre que recebia um relatório meu, que eram uns Excels que eu fazia, os maiores cuidados, estava tudo no SCCS, porque vocês sabem o que era o SCCS, tinha versões e não sei o quê, portanto eu sabia exatamente o que é que tinha mandado e quando. E ele dizia-me sempre que recebo um fax teu com os teus números, consigo sempre ouvir as tuas gargalhadas entre as linhas. Valer Carrui. Ora, deixa eu ver se eu consigo despachar. Portanto, eu subi-me embora, quer dizer, pouco tempo depois de me embora, achei que aquilo, ainda por cima pediram que eu despedisse toda a gente, por isso qualquer pessoa pode fazer, não precisam de mim para nada. Aqui talvez uma observação, depois começa uma pequena experiência, não é, portanto, que eu também gosto de contar, que é os mercados liberalizados. Quando eu saí do grupo PT, isto é inteiramente verdade. Naquela altura, no grupo PT já havia duas camadas de dirigentes. Havia os velhos suspeitos de costume, eu não vou dizer nomes de ninguém, que é velho, não sei, o meu cunhado advogado explica sempre quem vai aparecer. Portanto, havia os suspeitos do costume e havia os novos. Os novos eram tipos, sobretudo das consultoras, da McKinsey, coisas assim, que tinham andado para lá fazer umas coisas
e tinham sido contratados e ficaram lá. E, portanto, os novos estavam convencidos daquilo, isto é sério, a gente tem que fazer um monte de coisas. E os velhos, que estavam evidentemente estavam a dizer tudo, isto é brincar, a pessoa tem que fingir que está a mudar, que isto ficar tudo na mesma, e é preciso realmente cultivar esta rede de influência que permite que isto continue sempre um bolo com uma dimensão aceitável e uma divisão justa, isto é, tudo para nós. Já agora, nos novos, havia um que era da Comissão Executiva, era um conhecido meu grupo, nossa, um tipo espertíssimo, um ótimo aluno, e ele tinha levado para a PT dois outros, um que era primo dele, que também não mas que ele... E depois também da Panamá. Ele, aliás, fez uma coisa boa. E um outro tinha vindo da Ericsson. E, portanto, eles, na verdade, sugeriram que eu fosse para... Tinham formado a PT Compras, e, portanto, eu fui para a PT Compras durante uns tempos, para explicar o que é que eram os contratos de manutenção da rede fixa, e como é que... Uma pessoa não pode comparar nada, um profissional não pode comparar nada sem ter ideia de como é que essas coisas são efetivamente custeadas. Primeiro, quais são os fatores de custo? O que é que gera mais custo ou menos custo? E depois uma pessoa tem que fazer umas contas de cabeça que é para não enfiar um barrete enorme. Ok? Portanto, eles contrataram para isso. E eu fui para lá. Na Alcatel também ninguém se tinha preocupado com o que ia fazer ou não ia fazer. E eu certamente sabia fazer isso. Mas também, mais uma vez, não se preocuparam com toda a razão. O que aconteceu foi fácil. Já agora isto por acaso. Os mercados funcionam lindamente. Isto não é de 2003, isto é de 2022. Só para os senhores verem como é que nós somos uma sociedade competitiva. Aquilo é o preço médio de 1 gigabyte na rede móvel. Okay? E os países, aqueles gráficos são 100% é Portugal. Em Portugal custa em média 3,5 € por gigabyte. O país mais competitivo do mundo é Israel, não está ali no gráfico, mas onde custa 4 cêntimos por gigabyte. Já agora, em Espanha, custa mais ou menos 1/6 do que custa em Portugal. Portanto, uma pergunta, sobretudo para os mais novos, arranjem lá uma explicação racional para este fenómeno. Porque é que em Espanha custa 1/6 do que custa aqui? Não estou a falar de Israel. Israel custa quase 100 vezes. Quase 100 vezes, não. Portanto, a nossa liberalização correu lindamente. Os mercados sabem como é que andam. Portanto, é verdade, depois aquilo correu mal na PT Compras. Foi tudo despedido. É verdade que o homem que era da Comissão Executiva demitiu-se. Esperem. Entre aqueles que eram os novos e que sabiam que não sei o quê e os outros que eram os suspeitos de costume, há um personagem muito relevante, esse vou dizer o nome. Zain Albaba entrou no grupo dos novos, mas depois percebeu claramente que não era aquele grupo que ele queria estar. Portanto, este meu amigo, gosto com ele, teve sido mal. Também levou uma pipa de massa. Bastante mais do que Alexandre Reis. E naquele tempo. Os outros não, os outros foram estavam na PT Compras, foram sumariamente, incluindo o rapaz da Ericsson, que é ali, orgulhoso. A mim pagaram, mas para mim pagaram tudo o que me tinham prometido pagar, mas certo, no final não precisavam. As coisas que eu estava lá a explicar não serviam para nada. É verdade que depois, portanto, o Durão Barroso foi presidente da Comissão, portanto, foi uma grande honra. E o Pedro Santana Lopes formou o 16º governo, é este plano que vinha da CE, porque qualquer ministério, também sei porquê, porque o Santana Lopes escolheu o Barreto para o Ministro da Economia e o Barreto era amigo da família, para o Secretário de Estado de Desenvolvimento Económico. E, portanto, fomos buscar a todos, portanto, aquela malta tinha estado na PT Compras, que apareceu lá, mais que não sei quanta gente que ele tinha trazido da PT, que também estavam mais ou menos, na PT já havia um monte de gente no esquema da reforma em casa, não? E foi giro também. É verdade que aqui depois isto deixou-me uma sensação, vamos lá ver uma coisa, há montes de coisas boas no país, eu conheci empresas mais uma vez extraordinárias, aprendi imenso, coisas que não sabia, em particular não sabia nada de economia, e aprendi umas tretas,
E realmente vi empresas muitíssimo boas que funcionam lindamente em Portugal, viradas para a exportação, etc. Mas quer dizer, a ineficácia da ação governativa, quer dizer, o governo é um permanente exercício de marketing. Eles, na verdade, não há qualquer espécie de plano de ação a longo prazo, não há um consenso nacional sobre as coisas mais básicas. Vida, por exemplo, o aeroporto. Quer dizer, é fácil encontrar esses exemplos. E aquilo é realmente, depois aquela conversa também muito daquilo, as pessoas até são sérias à sua maneira, mas quer dizer, mas aquilo é crony capitalism da pior espécie, não é? É uma pessoa que tem aqueles sistemas de incentivos e depois anda a distribuir os sistemas de incentivos com imenso cuidado para ninguém se chatear. Portanto, não foi, aprendi imenso, claro, mas também, às vezes pode parecer a minha apresentação pode ser pessimista, não é. O meu princípio é, o mundo é o que é. Então é uma estupidez a gente não ver o mundo como aquilo que é, não é? E também temos que ter uma noção do nosso papel. A gente nem sequer sabe qual é o nosso papel, não tem papel nenhum. Portanto, uma pessoa tem que ser claro, não é? Ou depois chegou o Sócrates, não é? O PS substituiu o Pedro Rodrigues pelo Sócrates, o Sampaio, o PS ganhou, o Mariano Gaga era ministro da Ciência pela segunda vez, não é? E depois começou outra sessão, outra culpa direta deste senhor. Fomos os dois parar à União, ele era presidente e eu vogal. Outra vez, uma experiência extraordinária. Quer dizer, desculpem, agora antes de passar para esta. Outra vez uma experiência extraordinária, porque a gente naquela altura tinha coisas muito, muito interessantes em cima da mesa. Foi aí que começou o meu interesse e a minha aprendizagem, já agora, sobre as compras públicas eletrónicas, compras públicas em geral e eletrónicas em particular, mas também por muitas outras questões que são básicas ao país. Por tudo o que tinha a ver com... Vamos lá, uma coisa. O Mariano fez uma coisa que eu não gostei. Era uma pessoa excepcional. Todos os ministros ou secretários de Estado com quem eu contactei, o Mariano era muito de longe o mais bem preparado. Era um que tinha pensado muito, durante muito tempo, sobre aquilo que devia fazer como ministro e como é que devia fazer. Os outros entram lá e estão a improvisar. O Mariano não. Mariano sabia exatamente o que é que queria fazer e porquê. E já muitas das coisas já tinha feito na sua outra encarnação de Ministro da Ciência. E ele percebia coisas que estes planos não percebem, não é? Que é a transformação do país, esta coisa, vamos, como o plano tecnológico de Sócrates, temos de comprar um monte de coisas e vai ficar tudo novo. Nada, pá, vamos gastar, se comprarmos nada de coisas, a única coisa que a gente vai conseguir é gastar uma pipa de massa. Mais nada. A transformação das coisas realmente tem uma componente tecnológica. A pessoa não vai para a guerra sem ter as armas apropriadas devido à Ucrânia. Não? Agora, uma coisa é a tecnologia, outra coisa é o enquadramento legal. Uma pessoa tem que saber o que é preciso fazer nas leis para que aquelas mudanças passem a ser possíveis. E outra coisa também é a mudança, no fundo vai ser feita por pessoas. É preciso organizações, é preciso... Uma pessoa tem que saber o que há para... Organizar é muito fácil, é só dizer... Primeiro, o que há para fazer? E quem é que faz? Uma pessoa não faz isso, não acontece nada. Não é? Mas estas três componentes, a organização, as leis, a tecnologia, o Mariano percebia isso perfeitamente. E não só isso, ele sabia como é que estas coisas se devem suceder, não é? No tempo. Verificar se é feito. O quê? Verificar se é feito. E verificar. Já para não falar, não verificar se é feito. Eu vou dizer uma coisa, a minha experiência mais positiva no verificar se é feito, digo já qual foi. Foi no tempo da Troika. A Troika era bestial. A Troika não só obrigava-nos a fazer coisas que tinham que ser feitas, como ainda por cima vinha cá, mais ou menos de 2 em 2 semanas, e passava as coisas a pente fino. Passar a pente fino, deixem bem, por exemplo, licenciamento, não sei o quê, desmaterializado na internet, já está feito. Sim, senhor, está aqui o PC. Tumba, e o senhor da Troika ia ver se aquilo estava a funcionar. E ficava muito aborrecido se não estivesse. Portanto, a seguir, depois eu tive uma... Isso é a minha pior experiência na Agência Nacional. As compras públicas que durou, vou dizer uma coisa, entre eu ser nomeado até eu próprio me demitir, deve ter sido, não sei o recorde da Alexandra Reis, mas... Está aí 3 meses. Abril, maio, junho, tenho a perceber, ou maio, junho, julho, não sei, foi 3 meses. É verdade que Deus também tenha a bom recado. Havia um presidente, que eu não vou dizer o nome, mas que era um psicopata,
E depois dois vogais. E depois dois vogais, e o outro vogal, era eu e um outro. E o outro era uma pessoa ótima, um homem que tinha vindo aqui da Caixa de Depósitos. Portanto, apoiamos, na verdade, nós demitimos os dois ao mesmo tempo. A grande surpresa do Sr. Ministro Teixeira dos Santos e do Secretário de Estado Carlos Costa Pinto, que não percebia do que é que a gente se queria ir embora. Isto é uma casa de dois. Não queremos ficar aqui. Não se interessavam nada. Estava a falar do Zé Maria, não se interessavam nada. A única coisa que se preocupava era que esta nova agência das compras públicas, que era suposto racionalizar as compras, poupar dinheiro ao Estado, facilitar a vida das instituições públicas que se debatem sempre com dificuldades de aquisição, se pedir mais um par de botas. Eles não, a única preocupação que eles tinham era os vossos custos não podem aparecer no orçamento do Ministério. Portanto, vocês têm que se financiar de alguma maneira. A resposta, portanto, seria que a gente se financiasse à custa das compras que as outras instituições faziam. Portanto, as outras instituições pagavam à Agência Nacional de Compras Públicas. Por exemplo, comprassem mais caro, a gente recebia mais dinheiro. Parece claramente o caminho do sucesso. Notem bem, continua a ser assim. Caso eu já estou, como não tenho o gráfico, continua a ser assim. Depois há uma fase, Luís, que aparece aqui largamente, nunca esquecerei as nossas exposições formativas do Código dos Contratos Públicos. Literalmente ensinamos isto a milhares de pessoas, milhares, entre autarquias, instituições públicas, fornecedores. Foi mais um período científico. Nesta altura as compras públicas eram, pelo menos do ponto de vista dos utilizadores, eram levados muito a sério, o código tinha que ser cumprido, etc. Agora já há uma visão um bocadinho mais flexível. Mas naquela altura era muito sério e foi muito interessante. E mais uma vez aprendi imenso. Coisa que eu quero saber. É verdade, depois criei a DGGL, que está ali. É basicamente o manpower da GGL, é aquela. Pois é claro que houve aquela descontinuidade que foi quando a troca apareceu. Fui para a AMA. Como é que eu fui para a AMA? Por acaso também é engraçado. Em 2012, como é que eu lá parei? Portanto, o governo mudou, portanto, agora era o Pedro Passos Coelho, PSD. Um dia recebi um telefonema do Dr. Miguel perguntar se eu queria ir para o vogal da AMA, que era um sítio muito interessante, eles tinham ideias muito engraçadas, e porque é que ele me tinha telefonado? O Dr. Miguel Relvas, contrariamente a coisas que podem pensar, é uma pessoa razoavelmente capaz do ponto de vista profissional, tinha decidido perguntar ao Zé Tribalé. Eu acho que não pode-se contar. Quem é que ele devia contratar para aquelas posições? E o Zé indicou-me a mim. Pronto. Portanto, aliás, lembro-me que a gente cruzou-se com ele e ele disse: olha, ainda bem que te vejo, eu acabo de resolver um problema. Portanto, foi assim que eu lá fui parar. Vou dizer uma coisa, há pouco estava a dizer que o Zé Mariano era, de longe, o mais bem preparado. O Relvas, curiosamente, era um que era muito profissional no contacto connosco. E, portanto, coisa que, em geral, eles não são. Em geral, tudo uma bandalheira, literalmente. Convocado para uma reunião, não sabe porquê, coisas assim do género. Com o Relvas, por exemplo, era impossível ter uma reunião com o Relvas que não era existir uma agenda. A pessoa chegava à sala da reunião, estava um papel em cima da mesa com a agenda escrita, para o caso de alguém se ter esquecido. E depois, se era preciso documentos e não sei o quê, não faz mal. Está aqui um binder com os documentos todos aqui ao lado. Se alguém quiser consultar, pode lá ir ver num instantinho. Não é? Portanto, e outra coisa, nunca me pediu para fazer qualquer coisa que eu não quisesse fazer. E eu sou razoavelmente exigente nas coisas que quero fazer e que não quero fazer. Portanto, nunca tive esse género de problemas comigo. Foi interessante até porque realmente depois tinha chegado a Troika. A Troika tinha percebido qual era o papel da AMA e, portanto, a Troika, sempre que a Troika vinha, a gente tinha que ir lá. Eu tinha que fazer as nossas apresentações e não sei o quê, e eles faziam todas as perguntas, tudo mais, muito detalhado. Aquelas coisas que eu tinha aprendido na Alcatel. Há uns planos, há umas metas, há umas datas, há umas listas de ações, há umas listas a dizer quem é que faz o quê e quando, e depois uma pessoa chega lá ao tipo e começa a fazer check, para ver se aquilo aconteceu ou não aconteceu. Portanto, mais uma vez, gostei imenso, mas depois fui corrido. O governo mudou, não é? Portanto, e depois era preciso mudar. Era já.
calculo que tenham. Vou dizer uma coisa, a primeira pessoa que não faz mal nenhum. A primeira pessoa que foi escolhida para presidente da AMA, depois de eu sair, digo, a AMA, portanto, é a Agência para a Modernização Administrativa, a sua responsabilidade é, sobretudo, modernizar as infraestruturas tecnológicas do governo. Quando a gente diz que não sei o quê, queremos digitalizar tudo, é a AMA e é a agência que é suposta tomar conta desse tipo de questões. A primeira pessoa que eles escolheram como presidente da AMA, uma senhora jurista, experiência tinha sido chefe de gabinete do Dr. Medina na Câmara Municipal de Lisboa. Parece uma escolha bacana. E no meio daquelas perguntas todas que parvas que andam agora a fazer aos tipos, uma das perguntas que podem fazer, o que é que o senhor sabe que pode ser útil neste lugar? Talvez pode ser uma pergunta mais apropriada, quer dizer. Bom, eu não vou decidir esta coisa. Então, é isto aqui. Um dia que queiram ouvir isto, podem perguntar-me isso. Digo-vos o que é que eu penso, não é? Mais indicadores, a razão pela qual pus aqui os indicadores foi: odeio a mania dos indicadores. Primeiro. Segundo, tenho o maior dos respeitos por indicadores. O que é preciso é a gente saber o que é que está a medir. Se aquilo realmente reflete a realidade ou não. Por exemplo, uma coisa fundamental é: esses números são muito giros. De onde é que foram obtidos? Perguntámos às pessoas. É fácil perguntar às pessoas, não quero. Estes daqui são indicadores giros, não é? Mas refletem exatamente a fraude em que a gente se transformou, não é? Estamos cada vez piores, não é? Estes são as notas do 12º ano na primeira fase em 2020. As 3 disciplinas mais difíceis do meu tempo. Matemática, A. Geometria descritiva, A. Física e Química, A. Caso vocês nunca tenham visto estes bonecos, são educativos, e portanto eu leio simplesmente assim. Notas mais frequentes em geometria descritiva. Número 1, 19. Número 2, 20. Notas mais comuns em matemática. Número 1, 19. Número 2, 17. Notas mais comuns em físico-química. Portanto, é mais baixo. 18 e 17. Ouçam isto, vamos lá ver uma coisa. Estes indicadores são úteis. São úteis não é para provar que os alunos sabem imenso, é para provar que nos estão a enganar. Em particular, estamos a enganar os alunos. E estamos a enganar os alunos duplamente. Os maus que ficam convencidos que sabem alguma coisa quando não sabem, e os bons que não se conseguem distinguir dos outros. Portanto, tudo isto é péssimo. Mas enfim, é o que a gente anda a fazer. Não sei se tinha aqui outro indicador, também gosto muito deste, não sei se vocês já viram isto é recente. É a recuperação pós-FRAC. A recuperação pós-FRAC, portanto, isto é um boneco. 2005, 2011, 2015, 2021. Isto é a posição, a única coisa chata disto é que é simplesmente uma lista ordenada, não é? Portanto, é a posição do país em cada uma daquelas datas. O parâmetro é o PIB per capita em paridade de poder de compra. Teoricamente, quanto é que cada um de nós tem direito a gastar? E, portanto, está assim. Convenhamos que é uma trajetória brilhante. Já agora, aquela coisa que a gente faz sempre na ciência, que é projetar para o futuro, a projeção para o futuro parece fácil. Já ao fim da tabela é mais de 50. Com um bocado de sorte, pode ser que a Bulgária esteja lá para nos fazer companhia. Mas é isto, é. Toda aquela conversa, vamos subir os salários de 40%. Mas que raio de conversa é esta? Vamos lá, então. Só para dar mais um minuto. Isto tem que fazer, não é? Senão também. O que é que eu estou a fazer agora? Vou explicar vagamente. Portanto, eu agora tenho, desde que saí da AMA, tenho imenso tempo. É verdade que, sobretudo desde que me apresentei do técnico. Foi nada melhor do que regressar a velhas obsessões minhas. A obsessão da relatividade é uma opção que eu tenho há muito tempo, sobretudo desde o tempo em que escrevi a tese. Uma das coisas que me aborreceu quando eu estava a fazer aquele trabalho com o Sérgio, e eu falei com o Sérgio muitas vezes sobre isso, era como é que isto se adapta à teoria da relatividade. E a gente nunca conseguiu arranjar nada que fosse
razoável, nos parecesse razoável. Mais uma vez é giro, uma pessoa pode debater isso com quem quiser, posso falar isso com quem quiser. Mas, portanto, eu sei isto, não é? E a máxima do Clifford, que é a lei antes mais das coisas, não é? Portanto, eu já de facto ler isto, não sei ler as coisas do Einstein quando tinha pai, a sério, tinha pai de 16 anos. Portanto, não conheço aquilo bem. E eu gosto de pensar, é um bocado como na termodinâmica, eu gosto de pensar nos first principles. Exatamente onde é que isto começa. No caso da relatividade, isto começa com a definição do tempo, que é uma coisa que o Einstein ficou razoavelmente bem, logo no princípio, em 1905. Está ali, por acaso, eu não vou-vos poupar, era uma tentativa de ler aquilo em alemão, mas primeiro está o original em alemão, a seguir está uma tradução em inglês, de 1923, que o Einstein conhecia lindamente, e em baixo está uma tradução em 1971 dos livros da Gulbenkian, os livros de capa dura, não é? Chamava Princípios da Relatividade. Aliás, é uma tradução do Tiemann. Uma coisa que é engraçada é que aquilo não diz as mesmas coisas. Sejamos claros. Aquilo que o Einstein diz em alemão, e não é muito difícil de descobrir, está lá em cima, é a questão, em português lê-se bem. Até agora são dois blocos, um bloco no ponto A e um bloco no ponto B. E a dúvida é como é que a gente sincroniza os dois. Como é que a gente sabe que eles estão a marcar o mesmo tempo. E a tradução em português está certíssima. Até agora temos um tempo A e um tempo B, mas não definimos um tempo comum A e B. Este só pode ser definido agora, mas estabelecemos como definição que o tempo que ele necessita para ir de A para B é igual ao tempo que necessita para ir de B para A. Digo-vos que é o que está em alemão. Não? O que está em alemão lá em cima vê-se perfeitamente ali assim, onde é que está? Kann nun definiert. Está ali sublinhado. Isso é literalmente pode agora ser definido. Pode. O can é can, não é outra coisa qualquer. O nun, na verdade, é now. Quando em inglês, reparem em 23, reparem que a coisa vai ser diferente. The later cannot be defined at all. Nem pensem nisso. Não pode. Tem que ser assim. Não é? Isto é uma coisa que sempre me irritou. Quem quer que ficar, não é? Tem que ser ou pode ser. Não é? Portanto, eu gosto de pensar sempre, mais uma vez, vamos a abstração, reduzir isto aos fundamentos lógicos da coisa. Portanto, em que é que ficamos? Aquilo é uma convenção prática e útil? Pode ser. É uma necessidade lógica, quer dizer que tem que ser assim? Ou é simplesmente uma coisa, uma hipótese sobre a realidade física que deve ser testada no laboratório? Ok? Ora, muito bem. Portanto, só para terminar, eu estou convencido que 3 é o caso e estou a tentar fazer isso. Com a ajuda preciosa de várias pessoas, alguns dos quais aqui presentes. Estou a ver ali o Luís Sebastião. Vou dizer o Luís. É o melhor engenheiro técnico. Pedro Góis, que é o outro jovem do grupo, que é o mágico da eletrónica, é capaz de... Aqui há tempos um dos meus lasers estourou. E o Pedro Góis demorou, não sei, não quero mentir, 20 minutos para pôr o laser a funcionar outra vez. Depois descobrimos que era preciso um dia. Mas foi 20 minutos. Sem eles eu não conseguia fazer nada. E depois, qual, evidentemente, tem-se apoiado. Mas não tem sempre apoio. Hein? Pode ser que para uma ideia maluca, não vou dizer uma coisa. Mas na leitura ajudou-me sempre. Ele também sabe perfeitamente isso, que ele inseriu-se na conversa mais do que uma vez. A FCCN foi espetacular. A única razão pela qual tenho os lasers é porque a FCCN nos deu. Os usavam. Estavam lá no armário. Portanto, a Marinha, agora. A Marinha ajudou-me imenso, porquê? Porque para fazer testes é preciso um edifício grande. E livre. E vou-vos dizer uma coisa, há um edifício absolutamente espetacular, que é a Cordoaria Nacional. Portanto, o SEMA autorizou-me a usar. Aí beneficiamos, voltamos à história do nepotismo, não é? Meu pai era almirante, meu sogro era almirante, eu fui falar com o diretor do Museu de Marinha, porque meu pai também foi diretor do Museu de Marinha, portanto, resolveu-se a coisa, pai, 3 ou 4 dias. Ainda por cima o filho do SEMA era amigo do Luís Sebastião. O SEMA não era o Gouveia Mel, agora era o anterior. Mas, portanto, também me ajudaram imenso. Em Portugal, é uma coisa da minha experiência de vida, não é? Portugal tem montes de defeitos. Mas, como é um país pequeno e há um monte de gente que se conhece, também tem qualidades que resultam disso.
E uma das coisas é que é possível fazer coisas em Portugal que não se fazem em mais sítio nenhum. É impossível, pura e simplesmente, porque é tão complicado chegar às pessoas que não era desistir. Portanto, aproveitem isso, atenção. Ora bem, portanto, vamos acabar com isto. Uma promessa. Eu tive que pensar, tenho que pôr um slide final, qualquer coisa verdadeiramente inspiradora. Não vou fazer nada disso, nunca fiz, não vou fazer agora. Decidi, há uma música xeroposa brasileira, que eu por cima gosto mais, na versão inglesa, tinha que se ter. E, portanto, isto é a minha promessa. A vida é demasiado interessante para ser concebida no tédio e na lamentação. Portanto, tento evitar qualquer um dos dois, pelo menos enquanto posso. Isto é, e aqui é que entra o verso, estamos a bem tens de cantar. Cantar, vamos dizer uma coisa, dos muitos, tenho muitos, qualquer coisa relacionada com a música não está. Mas, portanto, until the final flicker of life's embers. Eu acho uma frase. Eu não disse isso, mas houve ultimamente não era tão moda, mas houve uma fase da minha vida que eu não conseguia dar aulas nos técnicos, ou não me aplaudiam. Eu dizia, parem lá com isso, só devo começar aulas. Depois uma fase pior, dava no princípio e no fim. Ao pé do conselho diretivo, dava aulas daquele GA, depois da malta do conselho. O que é que se passa na tua aula? Que ele entrou na minha aula, nos cachafurdos daqui. Queria dizer o que é que se passava. Palmas. Muito obrigado. Perguntas? Temos um par de perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se não, temos agora